Olá, minhas amigas, sejam muito bem-vindas ao canal e hoje eu vou contar para vocês nesse vídeo como eu consegui comprar e quitar minha casa pelo programa Minha Casa Minha Vida por menos de 2 salários mínimos. É isso mesmo. Às vezes nem eu acredito, mas eu vou contar para vocês, deixar tudo bem esclarecido, explicadinho aqui como isso aconteceu. Mas antes eu quero frisar uma coisa bem importante aqui, que é a gente aproveitar as oportunidades. Em toda época existe momentos ruins, difíceis, existe aquele ano, aquela fase, aquele governo, aquele tempo onde as coisas são bem difíceis, mas em todo tempo tem como nós aproveitarmos uma oportunidade. O que a gente precisa é ter atenção a isso e não deixar que os impedimentos, as dificuldades, a, as fofocas, né, os comentários agradáveis nos desanimem. E eu tô dizendo isso por quê? Porque toda a minha história em relação a essa casa onde eu vivo hoje tá relacionado a isso. E sejam muito bem-vindas. Meu nome é Carita, tenho 3 filhos e esse canal tem como propósito ajudar, orientar mulheres e principalmente mães a se organizarem financeiramente. E uma maneira como isso nos impacta muito é justamente a gente ter uma casa. Você ter uma casa ou ter que pagar o aluguel impacta muito na nossa vida financeira. Por isso, decidi gravar esse vídeo falando sobre isso. Então, fiquem aí, não saiam, que eu vou contar tudo direitinho. Então, tudo começou, e aí onde eu falo, a gente tem que ter também um jogo de paciência e até fé, né? Mas tudo começou lá em 2009, quando eu fiquei sabendo pela minha madrasta que havia um programa social onde a gente conseguia financiar casas com preço bem acessível, né, pelo programa Minha Casa Minha Vida. Era um programa que também estava ligado a um tipo de associação de habitacional. Na época, a gente fez todo o processo pela UEMP. Eu moro aqui em Goiânia. A gente sabe que tinha a GEAB, né? Tinha outros tipos de associações. Mas na minha época foi a UEMP. Quando eu fiquei sabendo, eu não hesitei em ir atrás, né? Fui atrás, procurar como que funcionava. Antes disso, eu já tinha ido atrás de outros programas, mas a gente ficava com medo, não sabia se realmente era algo confiável. Mas como a minha madrasta tinha conseguido o financiamento da casa dela desta maneira, então eu me senti mais segura. Nessa mesma época, outras pessoas, outros familiares meus também foram orientados. E uma aí das primeiras regras, né, para a gente participar aí desse programa era a gente frequentar semanalmente reuniões. Nessa época, eu já tinha 18 anos e eu saía do meu trabalho e ia para essas reuniões. Então teve assim muitas pessoas que desanimaram, né? Ficaram, mas a gente tem que participar de reuniões. E ali havia alguns tipos de normas, né? Regras que a gente teria que cumprir para a gente estar apto, né? A esse programa de financiamento, né? Que era da Caixa, mas que envolvia aí, né? Essa associação. Então a gente teria que participar das reuniões. Quando nós assinássemos o contrato, nós teríamos que colaborar de alguma forma na construção dessas casas, nós ajudaríamos a fiscalizar. Era, não lembro assim de tudo que tinha que ser feito, né? Mas havia algumas regras ali, assim como ficar participando dessas reuniões que eu participei aí quase um ano. E então, antes de nós assinarmos os contratos, a gente precisou naquela época dar uma entrada de R$ 100. Então, eles chegaram até parcelar em 2 vezes, nós demos essa entrada. E depois, no ano de 2011, né, assim, quase 2 anos que eu já estava ali participando, então surgiu finalmente, né, o contrato, né, a assinatura ali do contrato das casas, que eu vou mostrar aqui para vocês. Esse é o contrato que nós assinamos na época. Vou mostrar aqui até a data para vocês do contrato. Aqui, ó. Como eu tô com a câmera frontal, então vai ficar aí, né, o contrato para vocês.
mas foi dia 18 de fevereiro de 2011 quando nós assinamos esse contrato. E quando nós assinamos esse contrato, nós já sabíamos aonde essas casas seriam construídas e até onde, né, ficaria a nossa casa. E isso foi outra coisa que fez muita gente perder a oportunidade de desanimar. Porque na época, muita gente não queria morar aqui nessa região. Essa região ainda era uma região mais afastada, ela é uma região mais afastada do centro de Goiânia. E onde eu moro aqui, na época, né, quando as casas foram sorteadas, só para vocês terem noção, a gente também não podia escolher qual era a rua que a gente queria morar, qual que era o lote. Isso foi feito por sorteio. Então, assim, no final aqui da minha rua, já não havia mais nenhum tipo de setor, né, construído, nem nada, né? Terminava-se aqui. Então, por conta disso, muita gente desistiu, não queria, porque ficava assim, ah, mas eu vou morar longe, ai, aquele lugar lá não tem nada. Sabe aqueles pensamentos de falta de visão de futuro? Eu só tinha 18 anos, mas quando eu assinei o contrato, eu tinha acabado de fazer 21 por aí. 21 anos, né? Então, assim, mas eu tinha muito consciente que se um dia eu não quisesse morar aqui, eu poderia alugar a casa, eu poderia vender, comprar em outro lugar. Mas muitas pessoas, não. Não, eu não quero morar lá, eu não gosto daquele setor, enfim, perderam a oportunidade, né? Porque hoje aqui em Goiânia, os aluguéis estão um absurdo de caro. Aluguéis em bairros, setores assim, bem na periferia mesmo, com casas bem inferiores, não estão pagando menos aí do que 800, 900 reais de aluguel. Barracão, gente, barracão. E casa, então, nem se fala. Aqui no meu setor, valorizou bastante, porque já tem mais 4 setores pros lados de lá, né? Depois aqui do meu que não tinha nada. Então, assim, dependendo, né, da construção da casa, né, dependendo da estrutura da casa, né, das condições, né, da arquitetura e tanta outra coisa, aqui na minha rua tem uma casa de 400 mil reais. A minha não vale isso, né? Por quê? Porque não fiz muitas melhorias nesta casa ainda. Fiz algumas melhorias, mas não tantas, né? Mas o valor venal das nossas casas aqui está entre 120 a 150 reais. Enfim, vamos continuar aqui o vídeo, né? Então, naquela época, né, em 2011, aqui no contrato, vou mostrar aqui para vocês também, o valor que eu pagaria, o valor total da casa que eu iria pagar, essa casa seria financiada em 10 anos, então eu pagaria esse valor aqui, ó, R$ 10.908, sendo que o valor dela era de 38.603, mas de subsídio nós teríamos aí mais de 27 mil reais. Na época, o valor da prestação, ela representava ali, era um quinto, um sexto mais ou menos do salário mínimo. E eu fiquei, no meu contrato eu pagaria R$ 90,90. Esse era o valor que eu deveria pagar durante 10 anos e a casa me sairia neste valor. Acontece que depois de nós assinarmos o contrato, eles teriam aí entre 1 ano e meio a 2 anos para entregar a casa para nós. Só que a realidade foi bem diferente mesmo. Eu lembro que a gente assinou um contrato depois assim de quase um ano. Nós assinamos um contrato de 20 mil, um contrato não, um cheque de 20 mil da Caixa. Todos os moradores tiveram que assinar. Na época foram 150 pessoas contempladas, né, com esse tipo de financiamento. E todas essas 150 pessoas assinaram, né, cada uma um cheque de 20 mil para eles concluírem as casas. E isso já tinha passado mais de ano. Então todo mundo ficou super animado, né? Achando agora vai entregar a casa. A casa teria que ser entregue toda na cerâmica, com eletricidade, pintura e, né, todo o acabamento, mais um forro de PVC. Era assim que a casa deveria ser entregue. Só que se passaram os anos
e nada da casa ser entregue. A gente vinha olhar as casas, estava tudo parado. Aí vinham muitas justificativas que os materiais estavam sendo roubados e que pedreiros recebiam e não voltavam para a obra. Era sempre assim. Mas nós sabíamos que tinha outras coisas envolvidas, que infelizmente acontece muito aqui no Brasil. Tanto que depois um deputado que estava ligado aqui, né, com essa associação foi preso, enfim. E quando foi no ano de 2014, algumas pessoas começaram a se mudar para suas casas, mesmo essas casas estando inacabadas. Tinha casas que estavam melhores, mas outras estavam quase que cruas, se dizendo assim. Na época, eu tinha passado por um divórcio, estava morando de favor na casa da minha avó, então eu não tinha condição de pegar a casa do jeito que estava para poder fazer as melhorias para passar para dentro dela. Então, o que eu comecei a fazer? Comecei a juntar algum dinheiro e pegar férias, 13º, alguma coisa que fosse a mais para poder comprar material e coisas para essa casa. Então, em 2015, eu comecei a arrumar algumas coisas e eu vou deixar bem aqui para vocês algumas fotos de como eu peguei a casa. Nessa época eu fiquei sabendo que eles estavam entregando a chave, né, das casas para quem quisesse terminar, porque eles mesmos já não se comprometeram mais a terminar essas casas. E eu peguei a minha casa faltando uma parte do telhado, uma parte sem piso, outra parte que estava com piso eu tive que tirar e fazer novamente, porque tava assim, ó, um buraco, uma vala. A parte do banheiro eu peguei na terra, completamente na terra. Não tinha parte elétrica, não tinha uma fiação. Aí eles me cederam alguns fios, a pia, o vaso sanitário, algumas coisas para o banheiro e foi só. Era o que eles tinham lá. E com isso, eu fui fazendo aos poucos. Nessa época eu tinha passado pela separação, estava com 2 filhos pequenos e tudo que eu podia fazer eu fui fazendo nessa casa. Quando foi no ano de 2016, em novembro de 2016, eu me mudei para cá. Foi uma realização do meu sonho. Nessa época, muita gente não queria assumir esse compromisso de terminar a casa, queria que eles terminassem. Mas assim, quem esperou até hoje continua com a casa do mesmo jeito. Aqui na minha rua teve apenas uma pessoa que não se mudou para casa e depois acabou vendendo. Então, assim, o que eu pensava e o que muita gente pensou é a gente tá dentro do que é nosso, né? Se a gente estivesse pagando aluguel, a gente estaria investindo num lugar que não é nosso. Então, nós estaríamos investindo em algo que era nosso e por um valor que a gente sabe que se fosse um financiamento de uma forma normal, dizendo-se assim, seria mais caro, né? Então, em 2016, eu mudei para essa casa, né, que eu moro até hoje, vai fazer 10 anos que eu estou aqui. Então, fiz muro, coloquei portão, depois eu me casei novamente e aí a gente começou a fazer outras melhorias, né? Aqui era a conjugada a cozinha com a sala, então a gente separou. Aqui é só a cozinha, do lado de lá a gente fez a sala. Então, a gente foi fazendo melhorias e ninguém pagava prestação por conta disso. Quando foi no ano, vou pegar aqui para mostrar para vocês. Quando foi no ano de 2000 e eu tô aqui com os documentos, gente. No ano de 2019, em dezembro, finalzinho do ano de 2019, eles entregaram um documento, né, um certificado de conclusão de obras. Entregaram esse documento, né, de conclusão de obra. A gente sabe que não foi, né, o que aconteceu, mas entregaram. E no ano de 2020, a gente começou a pagar as prestações. A gente ficou sabendo, tudo foi assim, era muito sabendo por um, por outro, porque
essa associação que era responsável, né, a partir do momento que eles deixaram de cumprir esse compromisso de construir as casas, entregar pronta, eles também meio que sumiram, dizendo-se assim. Então a gente ficava às vezes sabendo por um ou por outro, e a gente ficou sabendo que a Caixa agora havia liberado as prestações. E como todos tinham feito, né, ali aberto uma conta numa agência específica, né? Então, realmente começou a chegar as prestações. E como eu falei para vocês no início, essa prestação seguia de R$ 90,90. E eu não sei porquê, mas eu comecei a pagar metade desse valor, R$ 45,45. Então, assim, o que eu senti na época em relação a isso era como se a gente tivesse mais ou menos recebendo o prejuízo, no sentido assim, que era pra gente pegar uma casa pronta e a gente não pegou, mas era como se fosse mais ou menos descontando o prejuízo que a gente teve. Afinal de contas, todos haviam assinado um cheque de R$ 20.000 para conclusão da casa. Então quer dizer que antes, né, havia rolado mais dinheiro aí. Enfim. E então a gente veio pagando essas prestações 10 anos, né, como estava no contrato, mas quando foi agora, né, mais pro final do mês de dezembro de 2025, as minhas prestações, elas eram descontadas em débito automático. E eu comecei a perceber que não estava vindo mais descontando. Então eu entrei no aplicativo e vi que não estava gerando ali mais boleto para a gente pagar. E eu achei aquilo bem estranho, né? Comecei a conversar com os meus vizinhos e então eu consegui o contato, né, da pessoa que era responsável, né, por isso daqui. E ele falou: não, agora vocês estão isentos de pagar o restante das parcelas, porque, segundo ele, houve aí uma isenção através do governo federal, né? A gente sabe que as eleições estão chegando e nós pagamos 5 anos, 60 meses dessas casas. 60 meses. Nós teríamos que pagar mais 5 anos, mas fomos isentos. Gente, isso foi tão maravilhoso porque eu fiquei pensando e refletindo a oportunidade que eu aproveitei e que tanta gente perdeu. Uma coisa assim que na época a minha avó orientou alguns parentes meus que colocavam, né, alguma dificuldade como eu não gosto de morar naquele setor. Essas casas também são casas geminadas, né? Então, só assim, mas é casa geminada. Gente, mas aqui o meu lote é bem grande. Ele é 6 de largura por 20 de comprimento. Tá bem aqui no contrato? A casa em si não é grande. A casa tem, quer dizer, antes de eu construir a parte de lá, era só 47 metros quadrados. Mas todo o terreno, aqui, ó, é 180 metros quadrados. Então, assim, é uma área muito boa, né? Um tamanho muito bom. E minha avó dizia para muitas pessoas, né? Porque eu fiquei morando na casa da minha avó 2 anos. Então, a minha avó dizia, gente, mas vocês não querem, mas futuramente um filho vai precisar, vocês mesmos vão precisar, ninguém sabe o dia de amanhã. E hoje muita gente se arrepende, porque a maioria mora de aluguel, né? Às vezes mora de favor, sonham em ter uma casa, né? Outras veem os filhos pagando o aluguel e às vezes tem que ajudar com o aluguel porque não tá fácil, enfim. Essas são oportunidades que a gente não pode perder. E eu tô contando aqui para vocês olharem, observarem essas oportunidades. E antes de entrar aqui pro final do vídeo, eu quero mostrar aqui para vocês, né? Aí quando eu fiquei sabendo, né, que a gente não precisaria mais, fui na Caixa, peguei aqui o documento, né, do termo de quitação da casa. Depois me orientarem no cartório, fui no cartório, né, fazer um registro. E agora só falta eu ir em outro cartório, que é justamente fazer a escritura. Para aí sim a gente ter a segurança de ter a nossa casa, né? Mas foi desta maneira que eu consegui, né, comprar e quitar a minha casa por menos de 2 salários mínimos, né? Hoje o salário mínimo teve um aumento, né? Deve estar em R$ 1.600, mas olha, R$ 1.600
dois salários mínimos dão 3.200. E eu paguei 60 parcelas, que eu anotei aqui, 60 parcelas de R$ 45,45, essa casa me saiu por R$ 2.727. Uma casa que hoje está valendo R$ 120.000. E como eu havia mostrado para vocês, né, o valor aqui no documento dessa casa, na época, em 2011, quando a gente assinou o contrato, era de 38.600. E fazendo, né, um reajuste da inflação para hoje, seria justamente esse valor, né, de 100 a 120 mil reais. Mas estou hoje morando numa casa onde eu paguei menos de 2 salários mínimos. É lógico que ela não me saiu como está hoje nesse valor, né? Eu tive os outros gastos, né? Como eu falei para vocês, né? De fiação, cerâmica, tive que fazer todo o banheiro, pintura, forro, enfim, né? Muro, portão. Mas na Caixa, minha dívida lá na Caixa, no meu contrato que eu assinei com eles, né, a dívida que eu tinha lá na Caixa no contrato de R$ 10.900, ela foi quitada, né, por menos de 2 salários mínimos, mais ou menos 2.800. Então, pessoal, isso fica uma dica para vocês. Em todo tempo, em toda época existem oportunidades da gente crescer e conseguir algo, mesmo em épocas difíceis. Por exemplo, nós estamos numa época bem difícil, mas atualmente uma maneira, já vou dando uma dica aqui, né, para as minhas amigas, da gente conseguir ganhar dinheiro de uma forma que a gente possa ainda estar no convívio do nosso lar, é através do digital. O digital, ele tem aberto portas, oportunidades para a gente crescer financeiramente. É fácil? Não é fácil, gente. É muito estudo, né? Por que eu falo isso? Porque já tem 2 anos que eu estudo, aplico algumas coisas para vender através de afiliados da Shopee, né? Através de outros canais. Então, assim, é fácil? Não é, mas é uma porta que tem se aberto não já há algum tempo para uma oportunidade para a gente crescer financeiramente. Então, quando nós não desperdiçamos oportunidades, quando nós não visamos só no hoje, no agora, mas além, para frente, essas oportunidades se tornam ricas e preciosas nas nossas vidas. Então, assim, pode ser que hoje, no contexto, na realidade que nós estamos, dificilmente vai ter uma oportunidade dessa como eu tive. Mas naquela época muitos tiveram e jogaram fora. Mas outras oportunidades vão sempre surgindo, né? E o que eu quero trazer, abrir a visão de vocês, orientar, não perca oportunidades. Não perca oportunidades ouvindo fofocas, palavras de desânimo, gente que às vezes nem gosta de você, tá te colocando para baixo. Não faz isso não, isso aí não dá dinheiro. Não, para que você vai morar longe? Ai, uma casinha dessa, ai, um lugar desse, ai, uma situação dessa. Então, existe muito, mas saiba filtrar, foque no seu objetivo, que dessa maneira vocês vão aproveitar todas as oportunidades e vão estar à frente de muita gente que só quer, cruzar os braços. Tá bom, minhas amigas? Um abraço, fiquem com Deus. Deixa um like aqui para ajudar o canal. Eu vou estar sempre trazendo mais conteúdos para ajudar vocês. Um abraço e fiquem com Deus.